Bom dia! Bom dia, Isa. Bom dia, Gabriel. Tudo Bom bem? dia, Esther, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, saudade de você. Saudade mesmo? Amém. Saudade, Gabi. Ih, gente, estamos aqui de novo, hein? Sabia que esse ano só nós três de novo. Estamos aqui de nós de novo. Será que a gente vai até 9 horas da manhã? Ah não, hoje eu posso, hein? Juntou as três que mais fala com a boca. Mas Nossa Senhora, Jesus, nos ajude aqui a falar somente o necessário. Porque nossa amiga tem que trabalhar, ela tem que atender esse povo. Essas crianças aí de Campinas, né? Mas enfim, a gente. gente tem que marcar uma ligação de vídeo só pra conversar coisa aleatória. Verdade. Não, nem era tão aleatório, são coisas espirituais. Não era aleatório, né? Coisas espirituais, bem espirituais mesmo, né? Pior que a gente ia cada hora pra um assunto, né? Verdade. Verdade. Gente, então eu vou começar aqui então. Vou orar pra gente começar, tá? Tá bom. Ai, Senhor, muito obrigada por mais uma manhã que estamos aqui juntos, Senhor, em Sua presença, buscando mais de Ti, dando as primícias do nosso dia ao Senhor, porque o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o nosso Pai, glória a Deus por isso. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um bom Pai, e eu te peço que a cada dia mais nos revele, Senhor, o Seu amor, para que a gente consiga mensurar um pouco, Senhor, de como somos amadas e preciosas aos Seus olhos, Pai. Eu te peço, Deus, que abra a nossa mente, Senhor, clareia a nossa mente com a Sua palavra cada dia mais, Senhor. Aumenta o anseio, Senhor, o desejo, a chama de buscar a Ti, Senhor, a cada dia na nossa vida, Senhor, como prioridade, Pai, porque o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é o Deus do impossível e o Senhor merece muito mais, Senhor, do que as primícias, Pai. Mas hoje o que nós temos para Te entregar aqui, Senhor, é a primeira parte do nosso dia. E o nosso coração, Pai, é a nossa mente, a nossa alma, Senhor, o nosso espírito, Senhor, para estarem inclinados ao Senhor, Pai. Então, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que a gente não fale nada que não provém de Ti aqui, Senhor, mas que seja somente o Seu Espírito Santo, Senhor, nos usando, Pai, para que a gente fale, compartilhe o que precisa ser compartilhado, Senhor, para que a gente fale de assuntos, Senhor, que vão nos aproximar de Ti, Senhor, que vão abrir os nossos olhos, que vão nos trazer correção, Senhor, para o aprimoramento do nosso caráter, Senhor, porque o nosso objetivo de vida é sermos cada dia mais parecidas com o Senhor. Então, obrigada, Pai, obrigada pelo privilégio de estarmos aqui unidas, mesmo que virtualmente, Senhor. Obrigada pela essa possibilidade, obrigada porque na Sua palavra fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos em Seu nome, Tu estarás, Senhor. Então, obrigada por toda essa bênção, Senhor, que é estarmos juntos, Senhor, unidas, aprendendo mais de Ti, compartilhando sobre Ti, ajudando uma outra, Senhor, na caminhada cristã, que a gente sabe que não é fácil, Senhor, mas com o Senhor fica um pouco mais fácil, Pai. Então, obrigada por isso, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Gente, então hoje Amém. o assunto vai ser referência ou influência. E aí eu vou pegar só um trechinho aqui de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 13. E aí ele fala assim, só para introduzir. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já falou sobre essa figueira, né, de Lucas 13 e tal. Aí isso aqui pega meio que uma referência dessa figueira aí. E aí eu acredito que, assim, vai fazer sentido o que eu vou falar, tá? Nada, eu acho que talvez nunca na história da humanidade a gente tenha tido tanta influência e tão pouca referência comparado à quantidade de influência que a gente tem hoje em dia aí, né?
Então, assim, tamanha é a quantidade de influenciadores que fica até difícil, às vezes, a gente escolher quem é que a gente quer seguir, né? E aí é claro, né, que isso pode ser bom ou ruim, né? E ter o poder de levar a gente pelo um bom ou um mau caminho, né? As referências, elas dizem respeito ao nosso ponto de partida e ao nosso destino, certo? Então, é de onde a gente quer sair até onde a gente almeja chegar. E aí, certamente, a gente precisa de alguém, né, que nos dê uma referência para chegar a um lugar específico. Exemplo, às vezes, sei lá, não sei se vocês dirigem, mas no início, quando eu dirigia, eu nem tinha o Waze na época. Então, eu tinha que aprender que ia dirigir no Rio e era meio que um pouco caótico. Aí eu pedi sempre para alguém, parava e pedia um ponto de referência, alguma coisa para poder chegar no lugar que eu queria, né? Então, assim, às vezes a pessoa falava, fica do lado desse prédio azul aqui, ou logo depois do posto de gasolina. Então, assim, esse tipo de orientação para mim me fazia ficar mais segura para poder chegar onde eu queria. Então, assim, desde o início, eu acredito que Deus tem levantado mulheres, nos levantado, mulheres e homens, como pontos de referência nesse mundo, sabe? Então, assim, exercer influência é importante, mas ser uma boa referência, ou seja, né, servir de parâmetro para os outros e gerar crescimento saudável é muito melhor do que simplesmente exercer influência sobre algo, sabe? Pra mim, né? Então, assim, voltando nessa parte da figueira que a gente falou em Cânticos dos Cantos e lembrando da figueira de Lucas 13 que a gente falou meio que no início e no meado do devocional, eu acho que a Stephanie até lembra, porque eu acho que ela até falou um pouco quando eu falei sobre isso. Então, assim, em Lucas 13, na parábola, a gente trata sobre um período de infertilidade que quase custou a vida ali, né, da figueira. Então, assim, embora não houvesse nada que impedisse aquela figueira de frutificar, aquela árvore simplesmente ela não produzia frutos, nem mesmo na estação apropriada dela. E aí, traçando um comparativo dessa parábola com a nossa própria vida, às vezes a gente precisa se questionar, sabe? Tipo, quantas vezes a gente não é como aquela figueira, sabe? Sem referência, em meio... Peraí que tem alguém tentando entrar. Bom dia, Aline. Desculpa entrar agora, eu só consegui entrar agora. Participar. Não tem problema não, tá? Importante que você tá aqui. A gente já fez a oração e eu declaro que em nome de Jesus você vai receber tudo como uma palavra cheia de vida para que a gente possa abrir a mente e estar mais perto do caráter de Jesus. E que a gente possa botar em prática, né, na nossa vida cristã, que é isso que importa, né? Em nome de Jesus, amém. Então, hoje a gente tá falando sobre referência, né? Ou influência. Que eu tava falando que talvez nunca na história da humanidade a gente teve tanta influência e pouca referência na nossa vida, né? E aí, eu tô falando agora um pouco da figueira de Lucas 13, que a gente já falou lá no início do devocional, lá no, sei lá, meses atrás, né? Porque ele compara a figueira de Lucas 13 com o que a gente está falando agora. Então, eu tava falando que na parábola de Lucas 13, a figueira ali, ela passou por um período de infertilidade que quase custou a vida daquela figueira. Só, embora não houvesse nada que impedisse aquela figueira de frutificar, aquela árvore não produzia nenhum fruto, nem mesmo na estação dela, né? Então, assim, isso é trazendo um comparativo com a nossa própria vida, sabe? Aí a gente tava levantando um questionamento, tipo, quantas vezes não somos como essa figueira, sabe? Sem referência, em meio às uvas ali que estão ao nosso redor e poderiam nos influenciar, sabe? Então, assim, o vinho, ele é conhecido por exercer uma certa influência por onde ele passa, né? Uma prova disso é que muita gente ali, né, toma bebida alcoólica, se embriaga além da conta e acaba perdendo todo o sentido. E às vezes até passando vergonha ali, né? Então, assim, eu li um trechinho do trecho de Cântico dos Cânticos, que falava assim: a figueira produz os primeiros frutos,
as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Então, esse texto, ele nos ajuda a entender um pouquinho melhor essa ideia quando ele afirma: a figueira produz os primeiros frutos da temporada e, em seguida, as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Então, se esperava que a figueira de Lucas 13 frutificasse antes que as videiras liberassem o seu aroma. Só que, como havia um período de desajuste, aquela figueira não pôde oferecer nada. Então, assim, isso para falar que, independente do local onde a gente esteja plantada, se a gente está no centro da vontade de Deus, nós temos que dar fruto na estação apropriada, sabe? Então, assim, além disso, em vez da gente depender de outras influências, nós devemos buscar ser referência para as pessoas. Então, ainda que a gente esteja cercada por interferências, né, entre aspas, das uvas ali, a gente não pode permitir que a infertilidade roube a cena do que poderia ser um grande festival de flores, frutos e, consequentemente, de boas referências na nossa vida, né? Então, isso só para falar, para encorajar. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Não, não precisa não. Certeza? Vou trocar café. Eu te acordei? Não. Que eu tô na casa do meu cunhado. Aí eu entrei aqui num quartinho pra dar devocional. Aí ele não sabia que eu tava aqui. Mas isso tudo era só pra encorajar a gente. Que quem sabe, né, a gente não encontre alguma boa referência próxima da gente. Então, isso já foi uma oração um dia e continua sendo, na verdade, para encontrar boas referências no meu caminho. Então, assim, eu já orei muito, né? E pedi para que o Senhor guardasse o meu coração das más influências e que colocasse na minha vida as referências corretas, sabe? Então, isso é só para encorajar a gente, para que a gente não pare só nessa questão de referência, né? Que a gente peça também que Deus trabalhe profundamente nas nossas raízes, de uma forma que a gente possa ser modelo, assim, para outras figueiras ao nosso redor, sabe? Tá dando pra entender? Sim, Isa, tá sim. Ah, tá. Eu tô também. Tá. Só pra... Aí agora a gente vai entrar numa reflexão. Então, assim, a gente vive numa geração que valoriza muito a influência, certo? Então, assim, né, a gente pega o Instagram como exemplo. Seguidores, curtidas, visualizações, alcance, né, de visualização. Tudo isso parece definir quem tem relevância ou não naquele mundo ali do Instagram. Só que Deus nos convida a buscar algo muito mais profundo, sabe? E esse mais profundo seria a gente ser referência. Então, assim, uma influência, ela pode ser momentânea, né? Só que uma referência, ela é diferente, porque a referência, ela aponta um caminho. Então, quando alguém é uma referência pra gente, a vida dessa pessoa inspira outras pessoas a se aproximarem de Deus. E isso não acontece por causa da perfeição daquela pessoa, né? Porque a gente nunca vai ser perfeito. A gente tá sempre tentando ter um caráter aprovado por Deus. Só que isso não nos torna perfeitos, porque perfeito só Jesus foi, né? Então, assim, isso que eu tô falando não acontece por causa da perfeição, mas por causa da fidelidade. Então, que a gente busque ser pessoas fiéis àquilo que a gente se propôs a fazer, sabe? E aí, só fazendo uma comparação aqui entre a figueira e as videiras, essa comparação entre figueira e videira de vida, né? É muito significativa. Então, assim, a videira, ela espalhava a sua fragrância. Só que antes disso, esperava que a figueira produzisse frutos, certo? E aí, Deus nos lembra que frutos vêm antes da influência. Então, primeiro, Deus trabalha o nosso caráter, né? As nossas raízes e isso tudo através da nossa intimidade com Ele. E aí, depois, naturalmente, a nossa vida começa a impactar outras pessoas. E aí, isso também
nos alerta sobre um perigo, assim, né, entre aspas. E esse perigo seria que a gente não pode depender das influências ao nosso redor para que a gente permaneça firme. Então, assim, se a gente estiver enraizada em Jesus, a gente vai continuar frutificando, mesmo se a gente estiver cercada por pessoas que vivem de forma diferente da vontade de Deus. Certo? Então, assim, a pergunta de hoje que fica assim é a seguinte: se alguém observasse a nossa vida de perto, essa pessoa encontraria apenas alguém que fala de Deus ou alguém que realmente reflete o caráter de Jesus? Gente, essa pergunta aqui é norteadora da nossa vida. Então, assim, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e até, sei lá, desconhecidos, eles precisam encontrar em nós um caminho que aproxime eles do Senhor, sabe? Então, assim, para isso a gente precisa refletir algo bom, certo? Então, assim, no reino de Deus, a nossa maior influência nasce de uma vida que, primeiro, decidiu ser uma boa referência. E aí, só para finalizar com aprendizados práticos, eu coloquei aqui em pontos, né, em tópicos. Então, assim, primeiro, que a gente busque intimidade com Deus antes de qualquer visibilidade. Então, Deus se preocupa mais com quem nós somos no secreto com Ele do que com aquilo que a gente mostra em público. 2. Que escolhamos cuidadosamente as nossas referências. Então, assim, aquilo que a gente admira influencia as decisões que tomamos e a pessoa com quem a gente se torna consequentemente. 3. Que produzamos frutos na estação certa. Então, assim, todos os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, amabilidade, paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Para mim entra também essa fidelidade, né? Fidelidade, que é esse amor e temor em relação às coisas de Deus. Tudo isso são evidências ligadas a um caráter aprovado por Deus, certo? 4. Que a gente não permita que o ambiente determine a nossa fidelidade. Então, assim, a gente pode permanecer firme mesmo em lugares onde poucas pessoas vivem para Deus. 5. Sejamos referência dentro de casa, antes de qualquer outro lugar. Então, assim, o nosso testemunho de vida, ele começa na forma com que a gente trata a nossa família, o nosso marido, os nossos familiares, né, o nosso irmão, os nossos amigos e aquelas pessoas que convivem com a gente diariamente. Então, que esse seja o nosso primeiro testemunho. 6. Que a gente peça a Deus para fortalecer as nossas raízes. Então, assim, quanto mais profundas as nossas raízes forem, menos nós seremos abaladas pelas tempestades da vida, né, das circunstâncias da vida, que a gente sabe que de uma hora a outra pode mudar. Então, assim, menos a gente será abalada por isso e pelas opiniões das pessoas. 7. Que a gente se lembre de que alguém sempre está nos observando. Então, assim, a nossa maneira de reagir, falar, servir, de amar a outra pessoa, ela pode aproximar alguém de Cristo sem que a gente perceba. Então, isso aqui, outra coisa que me lembrou é que, além da gente pegar, né, ter essa referência de que tem alguém sempre nos observando, que, né, qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, uma coisa que a gente tem que ter sempre no nosso coração: Deus, ele está sempre observando. Então, assim, por mais que ninguém esteja observando, a gente tem que ter a consciência de que Deus está vendo tudo que a gente faz, fala, da forma que a gente age, entendeu? Então, que isso seja um balizador da nossa vida, sabe? E aí, eu vou finalizar com uma oração, depois se alguém quiser falar alguma coisa, a gente fala, tá? Eu sei que vocês têm que trabalhar, Gabi tem que atender, então eu vou finalizar aqui com uma oração. Senhor, obrigada, Pai amado, porque nós temos o privilégio de falar aqui, unidas, sobre Ti e aprender um pouco mais juntas, Senhor, na primeira parte do nosso dia. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos chamou apenas para influenciar pessoas, mas para que a gente possa ser referência, boas referências que apontam para Jesus. A gente pede, Senhor, que o Senhor trabalhe profundamente nas nossas raízes, arranca tudo aquilo que nos impede de ter o crescimento espiritual e planta em nós um coração humilde, um coração obediente
e totalmente rendido à sua vontade, Pai. Nos guarda das más influências e nos dá discernimento espiritual para escolher pessoas que nos aproximem de Ti. Que a gente jamais busque reconhecimento acima da intimidade contigo. Nos ensina a produzir frutos no tempo certo. Nós sabemos que há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Nos ajude a ter paciência e perseverança no processo, Pai. E que as nossas palavras, que as nossas atitudes, as nossas decisões, o nosso testemunho revele o caráter de Cristo, para que aqueles que convivem conosco encontrem esperança, amor e verdade nas nossas atitudes e no nosso modo de vida, sabe? Então, que a gente seja luz onde houver escuridão, que a gente seja paz onde houver conflito e que a fidelidade no nosso coração transforme gerações, sabe? Que são, infelizmente, hoje em dia marcadas pela superficialidade. Então, faz de nós mulheres que deixam um legado eterno e que conduzem outras pessoas ao seu coração, Pai. Que no final da nossa vida, assim, da nossa caminhada, a gente possa ouvir do Senhor: muito bem, servas boas e fiéis. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é o que eu te peço, já te agradeço. Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Tá tudo certo? Então eu vou finalizar, tá, gente? Já que hoje vocês estão mais de boa, não estão querendo compartilhar nada.